Buenas noites. Como vai os justos perfeitos, que foram aperfeiçoados por passar por carne e sangue, participando do mesmo? Visto que os filhos participam de carne e sangue, como Deus participa na imagem do Filho, participando, levando conseguindo a vitória sozinho, com suas vestes aplicadas de sangue. Então, se é visto que os filhos participam de carne e sangue, os filhos de carne e sangue não são anjos. Os anjos maiores da sombra primordial tinham que servir as menores. E assim a dualidade dos anjos entrava em repouso, formando assim a sombra primordial, que é o cérebro. Livre de insetos, imune de cromossomos, os cromossomos de defesa, os cromossomos de ataque, disputaria. Então, quando Adão sai do Éden, aí ele ficou com a imunidade baixa, ele passou a viver não da árvore da vida, passou a viver da árvore do bem e do mal. Ele era apenas um arquétipo. Então, os vírus da sopa primordial negativa, né, tem que ter o bem e o mal para gerar, né? Para se explodir tem que ter o negativo e o positivo, né? Para subir a iluminação, né? Para trazer a luz da solução. Então, essa solução aminoácidas, formou a massa cefálica, os cromossomos que passaram por carne e sangue, os DNA que passaram por carne e sangue, que venceram a morte, a morte quer dizer, os cromossomos de ataque, quando avançamos a nossa linha de ataque, não há defesa para segurar, só se o juiz ajudar. As águas vão rolar. Quando 100 anos desce Matrix, não há defesa e nem ataque para segurar, só nem que o juiz daqui deles ajudar. As águas vão rolar. Quando 100 anos está falando é para rasgar. Ele entra na defesa e no ataque. Não há defesa que possa impedir você chegar, só se você não quisesse ajudar. Então, o que acontece aí, cara? Adão e Eva ficou sem defesa, né? Agora, Adão, você vai ter que se defender sozinho, né? E então, assim plasmou a imagem humana, né? Um conjunto de cromossomos e defesas e lactobacilos e sais minerais, tudo que tem na sopa primordial, que representa o mar. As águas se acumulam embaixo e as águas que se acumulam em cima são os anjos caídos, positivos e negativos. As águas de baixo se ajuntam num montão, positivos e negativos. Se ajuntaram nesse plasma humano. Quando Adão sai do Éden, ele sai daquele estado espiritual, que ele era tomado conta pela árvore um arquétipo de pomba, de aves, né? Por isso que tem o arquétipo de dragão, né? O beija-flor, a fênix, e o arquétipo de pomba, mas era o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo continuou dando vida, onde é Éden, né? Aconteceu que aquela velha serpente, o diabo ou o dragão, o arquétipo voador, ou a garça do Tote, ele continuou voando. Ele voava sobre as águas, né? Ele foi feito lá junto, em espírito. Quando ele saiu para fora, o Adão saiu para fora, o anjo assistido dele sai junto, já tinha um arquétipo para entrar na terra. O diabo usou Adão e Eva para entrar na terra, comeu sabendo. E ele deu um chapéu na Eva.
engana ela e ela dá para mim e fala, a mulher que você me deu, eu ponho a culpa nela e fechou. Então por que o Adão, Lúcifer, Adão, pôs a culpa na Eva, Sofia, Eva, para pôr a culpa no Espírito Santo, na inocência. Né? E na inocência. Então, mas por que Deus puniu a Eva severamente? Porque a Eva não era inocente. Irmão. Inocente era quando ela estava no Éden. Quando ela ovulou lá, que ela ficou pronta para passar por carne e sangue, cumprir o projeto, ela desceu sabendo. Então você viu que ela puniu tanto a madrasta, que é a ajudante do céu, a cópia de mãe. Pode ver que no arquétipo dos judeus, dos Israel, da fé de Abraão, sempre tinha um ajudante. Tinha Sara, Abraão. Tinha um sim ou não, sim ou não, sim ou não, ajudante. Né? Mas todavia sempre foi semeia na corrupção, ressuscita em glória. Então quando Deus resolve, de Adão foi ali até, a humanidade se perdeu, porque eles casaram com quem não era, quando saiu dali, misturou os animais tudo junto, né? Então, Néfilis, aquilo que se cruzaram os abrolhos, né? O Caim levou lá e pôs vida. Mesclou, esse plano virou uma coisa só. E o que vem do céu, o que veio do céu procurando luz aqui, era mais forte, porque ele veio do céu. Ele é um outro Deus. Ele fazia uma imagem e semelhança de mim, Adão, Lúcifer. Né? Então, bom, Deus soterrou aquilo lá, só que aqueles seres voltam para a sombra primordial, em espírito. Porque os filhos dos Néfilis, das estrelas de Andrômeda, representado no arquétipo de ursa maior, do touro, o leão, são os 24 seres maiores. Né? Que é 12 masculino e 12 feminino. Né? Mas 12 é só de frente e de verso, porque Deus é cruzado, é um compasso da maçonaria. Um órgão sexual masculino e um feminino. Aquilo que Adão e Eva era antes, né, de separar. Então aqui, irmão, só que esqueceram que tem a dualidade, tem o lado. Então mais 24, mais 24. Né? Então frente e verso, do lado sextavado, e vai rodando. Então vai formando a abóbora, daquilo que tem debaixo do Vaticano, assim, nas basílicas, ou debaixo da igreja onde está o pináculo, assim, sai da água, né? Sai da água, o obelisco de Horus, aquilo que é a janela, o obelisco, né, das igrejas, né? Ou aquilo que está na Praça de São Pedro, na Praça dos Poderes aqui, né? Ou lá na Argentina, o obelisco de Horus na praça, né? Pode ver que onde tiver uma praça, a rua significa um obelisco ou deitado, que é a rua, e os prédios significam obeliscos. Você pode ver que vai apontar para dentro de uma praça que vai ser um estacionamento. Então toda cidade tem esse arquétipo de Askelon. É uma imagem para poder plasmar o Deus para baixo. Mas voltando lá onde nós estávamos, bom, enfim, Deus soterrou tudo aquilo ali. Né? Então sempre houve um sacerdote, alguém que é responsável. Por exemplo, para Deus entrar na terra, como o diabo entrar na terra, o anjo de Adão entrar na terra, aqui precisou de Adão. Para Deus entrar na terra, ele precisava dos filhos de Adão. Então, o primeiro sacerdote que fez o sacrifício, né, foi o Abel se sacrificando. Ele não matou seu irmão, mas o Caim matou o seu irmão, não para oferecer para Deus. Ele ofereceu, o Abel ofereceu como sacerdote. Né? Então Deus sempre escolheu uns para sacerdotes. Sempre alguém para oferecer sacrifício. Então o Caim, como a oferta de Caim era cereais, a do Abel era de ovelha, né? Como que já copiando Jesus, né? Então ele vai e oferece sacrifício. Um sacerdote pela ordem de Melquisedeque, desde antes da fundação do mundo. O mundo nem começou, já tinha
um sacerdote, né, que ofereceu uma ovelha, né? Só que era do bem. Ele é um sacerdote da direita de Deus, que já uma sombra daquilo que aconteceria futuro, que passou por Abraão, né, a ovelha apareceu ali, né? E aquela ovelha veio ser o cordeiro, né? Que é ovelha é o cordeiro. A ovelha quer dizer feminino, cordeiro masculino, mas é ovelha, né? Então, o primeiro sacerdote eterno pela linhagem já começou, já não foi Adão. Né? O Adão foi um sacerdote que derrubou o mundo para baixo. Ele ofereceu sacrifício a Lucifer. Né? Como assim? Comendo, copiando essa cópia que é a Cabala, a árvore sefirótica, a Bíblia, né? As escrituras sagradas, a cópia do céu, né? Então, nós temos uma cópia para ser nós mesmos, né? Para nós justificar por nós mesmos. Então, Adão, oferece sacrifício para mim, se você se prostrar a mim, eu te dou tudo. Eu sou igual a ele, lá eu vou ser Deus. Aqui, lá embaixo eu sou Deus, aqui não. Aqui ele é Deus, aqui eu tenho que... Né? Então vamos lá, você vai ser como um Deus. Assim a Eva, vamos lá, Eva, você vai ser. Né? Então eu não posso dar... Né? Ela é carne da minha carne, vai você. Engana, manda o seu feminino, a nossa ajudante, a mãe, manda a madrasta enganar ela, né? E assim, se ela aceitar o sacrifício, né, de fazer oferenda a você, adorar você como Deus, comer a sabedoria, que não podia, então o primeiro sacrifício foi Adão e Eva, lá você entendeu tudo. Vindo aqui fora, irmão, o Caim, o Abel oferece a ovelha e o Caim, a oferta não subiu, né? Então ele viu que ele era um filho de fora, que tudo que ele tinha nunca subiria. Né? Ele era um projeto, um vaso de desonra. Aí ele pegou, então ofereceu a Abel, como Deus de cima não aceitou os cereais dele, então eu vou pegar você é uma ovelha, você ofereceu uma ovelha para Deus, eu vou pegar você, vou te oferecer para o meu Deus daqui. E assim, matou o seu irmão e o diabo bateu palma. E então Deus recebeu a oferta da ovelha, mas era um símbolo do que o próprio Abel ia ser o sacerdote. Então assim, o Espírito Santo agora podia, o Espírito de Deus que parava sobre as águas, podia plasmar na terra, porque tinha um arquétipo. Abel, a ovelha que ele ofereceu, foi morta pelos judeus, pelo que seriam os judeus depois. Porque Caim não pertencia aos judeus, os do Éden era da direita. Só que os da direita, os judeus, foram os judeus que mataram o Senhor, Paulo falou. Então, o leão da tribo de Judá escolheu o leão daqui. Ofereceu a ovelha em sacrifício para o Deus daqui. Então agora isso reputa tudo debaixo do pecado. Não tem mais bom nem ruim, da direita e esquerda. Acabou o número, fechou. Então, mas voltando lá no sacerdotismo, o último sacerdote, o Enoque foi um humano que suas ofertas subiam. Deus tinha que entrar na terra por alguém. O Enoque, né? Foi o último sacerdote de lá. E ele passou a primogenitura, que era um rolinho de casca de cobra. Quando a cobra toca o couro, a primogenitura era para uma... Se você assistiu o filme do Noé, aquele que era o mal, que tentou matar o Noé dentro do barco, que aquela história não tem nada a ver com a Bíblia, né? Mas eles davam um rolinho de cobra assim, escrito, que aquilo veio ser os bordão dos judeus, assim, quando passa, tem primogenitura nele, ele representa alguma tribo. E assim, irmão, o Noé passou, esse Enoque, a primogenitura veio Caim em Noé. O Noé pregou, intercedeu pelo povo a Deus durante 100 anos pregando, né, 100 anos da frente da CCB e da besta na época ali, e não adiantou. Os que saíam da geração de Abel, que saía da igreja,
preferiam, pela graça sois salvos, aqui não vai nos acontecer nada, é dom de Deus, viver aqui é bom, alegria, gratidão, felicidade, né? Paz e graça abençoado, um saudava o outro ali, vamos ali, matamos nossos próprios irmãos, levando aos pagões, né? Ou falando só déjà vu, que já foi, né? São sacerdotes segundo a vontade ou segundo a promessa, que todo que está na direita tem uma promessa, tem uma obra na sua vida, tem uma promessa na sua vida, que os grãos seria pregado, a promessa seria para todas as criaturas. Então, mas o do céu valendo, aquele que tem o Espírito do Senhor, esse tal é dele. Tudo que ele faz dá certo. Aquele que é escolhido por Deus é diferente do que é escolhido que se escolheu pelo Deus daqui. Ou que o Deus daqui escolheu ele. Você vai ver que ele só vai ter sombra, cópia e déjà vu. Ele vive na sombra da história, né? Então ele vai ter sempre uma palavra de bênção para você, vai dar sempre você tomar cuidado, né? Porque ele não julga nem ele, que se ele julgar ele próprio, o que ele pode fazer é usar a lei que foi para julgar você, né? Porque foi assim, não porque é assim, né? Mas o sacerdote também foi, mas calma aí que nós vamos chegar aí que você tem um sacerdote. Aí resumindo tudo, Noé foi sacerdote do primeiro mundo, escapou na ascensão. Então ele podia interceder pela família dele, porque todos pecaram, né? Todos foram reprovados por Deus, né? Uma época dura, sem lei, olho por olho, dente por dente, mas não tinha nem a lei ainda. A lei viria para aumentar mais o mal. Então Deus viu, irmão, que os seus filhos, os primogênitos, os 70 guardiões da galáxia, os 25 maiores, 24 maiores das galáxias, os filhos, ou a terça parte dos anjos maiores, as estrelas maiores, a estrela de Andrômeda, é tudo representado em estrelas grandes, haja luminares, que iluminaria a cidade. O cara pensa que é para iluminar a luz assim. Haja luz, aí houve luz. Então, mas como foi? Luz de entendimento, irmão. A luz daqui houve, eles andavam à noite, a lua clareava. Então, enfim, mas e não é a luz da Eletropaulo. E seria a luz do entendimento, o crescimento espiritual. Isso demaria os primeiros 3 céus, o primeiro céu afundou. Escapou o Messias daquela época ali, com o seu barco de Horus. Viria a ser o Egito já nem existia ali, né? Depois que passou a existir o barco de Horus. Esses espíritos plasmaram em seres, de alguma forma sobreviveram, né? Ou foi parcial, né, o dilúvio, né? Mas aqui no Brasil a história dos índios é que o grande índio, o casal de índio, subiu numa árvore maior, se livrou da grande enchente, o índio da Grandioca, né? Se livrou então todos têm a sua história. E eram gigantes, irmão. Então o que aconteceu aí? Isso foi tudo escondido, né? Enfim. Bom, resumindo tudo, o sacerdote. Aí ficou sem houve um primeiro céu de Moisés, de Noé até chegar, de Noé até Abraão, os 3 céus aconteceu ali, irmão. E ficou sem Melquisedeque, ficou sem o sacerdote para representação, porque todos eles voltavam aos deuses, né? Para você fazer uma ideia, essa dualidade do céu entre a descendência de Adão estar na direita, obedecendo o seu Deus, e com Deus batendo de frente com ele, sendo Caim, as tribos que eram geradas, nações sobre nações, começou a disputar entre o bem e o mal, porque a função do bem e o mal é disputar aqui. Então em que eu estou disputando com você aqui? Eu estou disputando com a sua mente o bem e o mal, né? Eu que venci os cromossomos de ataque, eu posso descer para ajudar os da defesa, porque o Deus desse mundo aqui, com a história da apostasia dada por Deus, uma sombra do que é realidade,
vindo através dos grãos da história que foi, o Deus daqui sentado na direita, tanto o ataque como a defesa é uma coisa só. E se autodestrói, ou seja, você não passa de 80 anos. E aonde que, porque você crê em mim, você nunca morrerá? Nunca morrerá, não. Porque você nascerá lá, não aqui. Aqui é uma dualidade do que foi. Então, você vê aí que o Adão, quando sai do Éden, que ele cai em estado, além de que ele só deu alguns passos, estava fora do Éden ali, irmão, falou, um terreno na Mesopotâmia ali, onde era o Iraque, ele saiu para fora ali, onde era o Éden, mas a caminhada dele foi descer do céu. Né? Então você vê que o mesmo Cristo, o verbo do céu desceu, foi feito carne e vida nos deu. Vida espiritual, não. O cara pensa que é vida para cá. Vida em abundância, porque foi assim antes da cruz. Então a caminhada de Adão acaba em Noé. Mas Adão ainda estava em Noé. Todos que participam de carne e sangue se vestem de Adão. Até Jesus Cristo se vestiu de segundo Adão. Ele tem que se vestir tudo que aqui o terceiro, você é o terceiro Adão agora, terceira era, que final, você também se vestiu de Adão, se você está nesse plano. E ninguém sai daqui sem deixar o couro para a cobra. Alô? Então, o seu couro vai se perder. Então quem vai sair daqui então? O seu plasma, aquilo que é você, o holograma, a sua consciência de Deus, seu chip, vai ser levado para Deus. E o que é de Adão torna o pó, porque do pó eu fiz. Então, o Adão feito carne e sangue, no jardim do Éden, ele não morreria. Quando ele se passou para comer, passou a ser carne e sangue, a Eva passou a ovular sangue. Aquilo que ela representava o feminino de Deus, o óvulos não se perdia. Então, para cá, não se perdeu. Ele nasceu feito carne e sangue, mas para se perder. Se der sorte. Então, milhares de células participam de carne e sangue. Todo dia o céu perde um monte de células de anjos de caída. E todo dia um monte de células se salvaria. Um grupo de pessoas se salvou. Daquelas células que não se perderam, 144 mil, os maiores anjos serviram os menores na marra, dando comida para ter um céu para eles. Mas deixar sair daqui, a conversa é outra. Então, por meio da fé, Deus chama um sacerdote para sempre, Abraão, para representar o céu. Mas lá já havia sacerdote pela ordem de Melquisedeque. O próprio Abraão pagou os dízimos, as ofertas. O pagamento material. Quando se fala de dízimo, se fala de pagamento material. Né? Até o homem que é sacerdote para sempre pela ordem de Melquisedeque, pagar sua conta espiritual. Então é assim, você fazia, primeiro você faz e eu te amo. Se você fazer, eu vou te abençoar. E você pega o melhor dos 10% de cada tribo e paga para mim. Você faz e eu te abençoo. Depois foi o contrário, irmão. Deus viu que assim não dava certo. Então ele falou o seguinte, eu primeiro vou fazer, eu vou pagar a conta para vocês como herdeiro, vocês vão herdar a terra. Né? Eu primeiro dou todo o meu amor, eu dou a minha própria vida para poder tirá-la daqui. Porque segundo 144 mil, segundo os apóstolos que morreram, não subiram primeiro, foram todos esperando. Nenhum subiu, nenhum está onde está Deus, está, onde vai acontecer. Né? Os últimos serão primeiros, os primeiros serão os últimos são os derradeiros. Os últimos agora são primeiro. Então o que aconteceu, irmão? Pela ordem de Melquisedeque, Melquisedeque representava o segundo a vontade. E Abraão, segundo a promessa. Que isso acabaria sendo aos não-judeus. Mas o sacerdotismo acabaria. E para ser pela fé, o sacerdote de segunda ordem de Abraão, obedecendo às leis da terra, que é César, Melquisedeque, daí a César, que é de César, foram postos por Deus, Abraão pagou os dízimos segundo a carne. Daí a Melquisedeque, que é de Melquisedeque, daí a Deus o que é de Deus, que era ofertas pacíficas das suas ovelhas. Inclusive Deus pediu
como o pai, estava escrito nas estrelas, que o pai pediria o filho como sacrifício. Né? A qual dos anjos eu disse: filho, se assenta à minha direita até que eu ponha os seus inimigos por escabelo dos seus pés. A qual dos anjos ele falou isso? Nenhum, ele falou para o próprio filho. Então, mas os anjos também não são filhos? Ou ele tinha um filho que representava o pai, que ele era Deus? Então são duas pessoas aí, irmão. Sou quem sou. E eu sou quem se eu sou masculino e feminino. Do contrário, não tem existência, não geraria o quem sou. E se eu sou quem sou, eu sou masculino e feminino. As duas forças antagônicas. Aquilo que Adão era antes de tirar a Eva dele. Só para clarear para você que são 4 elementos. Né? Então, porque esses 4 elementos, essa fusão principal, os 4 animais maiores, que representam a cobra, o touro, o leão e o bode, esses 4 elementos maiores, aqui esses arquétipos que eu te falei, mas lá representa o leão, a estrela de Sírios, a luz, né? O Egito representava as trevas, né? A terra representava a cobra, a cobra representava a água, né? E da sopro primordial. E o fogo representava a estrela de Sírios, que era o leão da tribo de Judá, a palavra como fogo. Né? Então, desses 4 animais, seres que protegiam, que Ezequiel viu, que desceu ali e tal, os cambal. Né? Então, para descer na terra aqui, precisava dessas coisas, senão os próprios filhos matavam o próprio Deus. Alô? Então é assim que funciona? O que eles viam ali? Ou tudo isso aí era arquétipo que descia aqui? Deus não descia na terra. Né? São plasmas de anjo que representação. Por exemplo, quem viu um profeta falando, Deus estava falando. Quando um sacerdote estava justificando alguém ou fazendo um sacrifício pelo povo, era Deus perdoando. Falava o sacerdote, está falado. Falou o profeta, era Deus. Né? Então, irmão, resumindo tudo, Abraão representou por meio da fé, essa fé. Então acabou-se o primeiro mundo, o mundo antigo, soterrado, e a ação primordial ficou em espírito, porque eles não saem daqui, que são nas águas de cima, aquilo que é o domo que o homem tenta ver, né? Aquilo que representa estrelas, que hoje está chegando ao fim. Que é cair. O que é os astros cairão? Aquelas estrelas já ensinou o que tinha que fazer, já está aqui. O mundo que está aqui é igual ao mundo que está lá em Andrômeda, onde o James Webb chegou. Né? Porque aquela sabedoria caiu para a Terra. Né? Assim como o diabo veio procurando luz para cá, veio com Adão, na carne de Adão, procurando, ele entrou num ser. Esse alienígena que posou sob o arquétipo de carne, mas os dois já era combinado, porque Adão não passou por carne e sangue, ele já veio como um Deus, imagem e semelhança de Deus, como a Eva e a mesma coisa. Assim como o mundo está chegando agora, eles já são como Deus. Assim como você que está aqui, Paulo tinha uma esperança, né? Se esperamos, com esperança esperamos. Se tem uma esperança, a esperança traz a fé. A fé traz esperança. Então, se o cara tem fé, ele tem uma esperança de ser salvo. Né? Mas só que a esperança não é certeza. Né? Então, se a sua fé falhar, você é apenas se você tiver fé, é apenas uma esperança. Então, como que é então? Não, eu já tenho certeza que eu estou salvo. Eu tenho certeza. Fé é uma coisa que se não vê, para você esperar, para trazer como se fosse. Mas e quando a fé ficou velha? Assim como a lei ficou velha, a fé ficou tomando conta de nós. A lei ficou tomando conta até o tempo em que a fé chegasse. E quando os da fé se perderão, que não é mais pela fé, é pelo Espírito,
Ali, e quando chega o terceiro céu, agora os astros de cima, o de baixo vai ficar igual ao de cima, agora é hora de subir, está preparado com a nova mudança, não segundo a carne, desejamos deixar essa barraca aqui, para viver uma lá no céu. Foi Ele que nos preparou para essa mudança, Paulo colocou lá. Quando vai haver a mudança agora da fé para o Espírito, ser guiado pelo Espírito, para você ter a certeza, a humanidade não acompanhou. Por quê? Porque, primeiramente, que o mundo não precisa mais de Deus. Eles não querem, eu já tenho tudo que eu preciso aqui. Aqui é como um céu. Os astros cairão, já plasmou o terceiro céu aqui. E aonde o Deus daqui te levou? Se você for assim, ou não tiver num número. Porque se você der sorte até 80 anos, depois você vai para sobre o primordial, onde estão os néfiles, onde estão os anjos caídos que segurou a terça parte. E os 144 mil estão apenas numa dualidade, separado. A sua primordial está à esquerda, há dois mundos aqui. O mundo espiritual da esquerda e o mundo espiritual da direita. Estão esperando aquele que havia de vir, que passaria por carne e sangue no terceiro round, que é o auxiliador, o Espírito que para sobre as águas. Não teve experiência de carne e sangue? Não é uma trindade? O Pai participou de carne e sangue. Terei misericórdia de quem eu quiser. O Filho participa de carne e sangue. O Pai e o Filho são um. Quem vê a mim vê o Pai. Participa, eu sou quem sou, participou de carne e sangue. Né? E agora, se eu não for, o auxiliador não vem. Agora, ele trará glória em mim, porque o Espírito Santo quer dizer o Pai, o Filho e o Espírito. Eles são três pessoas. Cabeça, tronco e membros. Cabeça, tronco e membros. Então o que vai acontecer? O Espírito Santo, o que gerou o mundo espiritual, eu gerei primeiro, fiz o boneco. Fiz a cartilagem, a sua primordial do seu corpo. Eu fiz a placenta, que plasma, com todos os aminoácidos. Agora vem o Filho, cria o crânio da vitória, os ossos da vitória. E agora aquele que soprou vida, soprou o fôlego de vida naquilo que foi Adão, agora veio o ministério da reconciliação, onde o Espírito participa de carne e sangue. A tudo que foi Jesus, o Espírito participa de carne e sangue e consegue a vitória sozinho. Jesus participa de carne e sangue e consegue a vitória sozinho. O pai Abraão, o pai, participa de carne e sangue e consegue a vitória sozinho. Até ele passar o bastão para o filho. Jesus Cristo. E assim que Jesus consegue a vitória sozinho, o Pai e o Filho conseguimos a vitória sozinho. Agora voltamos para o nosso trono, porque nós dois somos um. E agora, se eu não for, ele não vem. Eu enviarei um auxiliador que estará dentro de você. Porém, até a sétima igreja da Ásia, nenhum tio cairia. Então o Espírito, ainda que eles foram pela fé, foram cerrados ao meio, mas eles não alcançaram o que eles estavam buscando. Para que nós fosse aperfeiçoado, Paulo colocou lá já. Então os heróis da fé foram salvos porque o Espírito, a carne, a fé deles, ainda que a fé falhou, muitas vezes você passar a régua, você vê que eles falharam. Né? Isso prova que a salvação não era por meio da fé, que nem Paulo falou ali, e era pelo Espírito. Se Paulo não fosse cheio do Espírito Santo, então se fosse, lá não está escrito assim aqui, ó, Deus encheu Paulo de fé. Eles não venceram porque não tiveram fé, esses venceram porque tiveram fé. Fé é um dom de Deus. O que é fé? É uma sombra do Espírito. E Paulo foi cheio de fé, foi cheio de Espírito Santo. Quando o Espírito passou no meio deles numa oração, eles estavam em grande perseguição e tumulto, o Espírito passou no meio deles, saíram cheios de fé para anunciar a palavra de Deus, lá na época. Eles hoje se enchem de fé para anunciar a palavra de Deus. Depois da partida dos apóstolos, é o diabo. Sentou com um Deus. Quem vencerá a apostasia, que é igual? A dualidade de Deus. Você pode ver que nem o povo de Deus venceu a dualidade deles, que era o Egito. Quanto mais os desse mundo que já pertence aqui. Alô? Que eram os não-judeus, que é você hoje aqui não-judeu. Provavelmente os de lá não vê isso aqui. Ele já tem a fé e a religião e já tem a lei para tomar conta deles. Para esse plano, porque para o reino do céu não há lei.
A lei foi quebrada, a lei do olho por olho. Tanto é que os anjos se acalmaram e tinham a comida para comer agora. Eles tinham a Sofia, a imagem da Sofia, que plasmou nessa água aqui. A estrela de Sirius, a estrela que gera que dá vida ao mar, que é o Oxum, que é o Ogum, que é Maria, no arquétipo de Maria, correu para o arquétipo de Maria. Que é a cobra na sombra primordial, a rainha, a cobra rei, o monstro do mar que reina sobre as águas. Então, resumindo tudo, o sacerdote. Jesus se faz sacerdote pela ordem de Melquisedeque. Né? Os sacerdotes têm que entrar todos ano após ano, que isso virou a Santa Ceia. Como cadáver, Jesus morreu fora. Nunca entrou na igreja, só para chicotear os cambistas. Que hoje é todo tipo de comércio, inclusive os dízimos junto. Hoje muita gente escapou disso aí, mas se você escapar da cobra, que era para dentro, saindo para fora você cai na pata de urso. Escapando dos ursos aqui fora, porque eles vão querer dízimo, a mesma coisa de você. Porque sem dinheiro não funciona o mundo. Aqueles lá foi assim, comunidade para viver. Aquele povo lá, os judeus. Né? E era inimigo de todas as ações. Como eles se fizeram inimigo de Deus, mataram foram igualados. Então, para tomar conta do povo, a lei de Moisés, que era espiritual, passou a ser uma lei carnal, a lei de César. É um fórum interreligioso. Por isso que o Anúbio se plasmou do Egito como juiz e a Felina se plasmou como juíza. Aquela bata que o juiz veste de preto, acima das duas balancinhas, dos advogados, da justiça, na esquerda é o vestido, aquilo é o felino, a leoa, do Nisródio, aquela leoa que olha o horizonte, ela faz justiça ali. Né? E o masculino é o Anúbio, é o cachorro, o cachorro que toma conta da casa. O melhor amigo do arquétipo do homem, o melhor amigo de Deus, o Batman. Né? O anjo da morte, quando Deus mandava destruir, que o orgulho do povo estava grande ali, desencarna uns 144 mil metido ali para mim. O que está cheio de ego ali. Davi está cheio de ego, põe ego em Davi lá e aqueles soldados estão cagando e fazendo o que quiserem lá, achando que eles conseguiram a vitória sozinhos, esqueceram que foi eu que dou a vitória. Muitos confiam em carro e em cavalo, mas sou eu que dou a vitória. Os homens jogam os dados, mas é o Senhor, é o Espírito que dava o resultado. Né? E assim os homens passaram a confiar em carros e cavalos e seus cavaleiros. E esqueceram que era o Espírito de Deus que dava a vitória. Então por isso Deus punia aquele povo. Então, o que vale isso para você hoje? Aqui, nada, mano. Isso aí já acabou, foi olho por olho. Agora é o terceiro céu, onde já não entra mais pecado. Carne e sangue não é do reino do céu. Tudo se fez novo. Começa uma coisa, Deus veio renovando as alianças. Né? Agora, depois da cruz, antes da cruz, era uma aliança. Mano. Segundo a fé, nenhum tio cairia. Que é aquilo que ficou os cristãos de hoje, o judaísmo de hoje. O arquétipo velho. E os da esquerda só fez uma cópia na esquerda. Onde estava Jesus, põe um corão, põe o rola sarala fala. Né? E nos outros países aqui, onde é Buda, vira Jesus. Né? Onde era Jiva, virou Sara Jiva. Né? Onde era Jiva, virou Javé, o macho, o Deus Peixe, virou Javé. Põe a Sara e Abraão em tudo isso aí para ser fé, porque o caminho da seda leva a tudo, e tudo leva ao Deus daqui, que leva lá para Meca, onde está as igrejas principais, que o Papa vai lá. Para entregar o bastão, para entregar a arca, a Sofia, a Maria Madalena, que foi usada pelo Deus daqui, junto com o abelisco de Pedro, no cadáver de Jesus, para fazer a trindade. E o Papa falou que Jesus, segundo a carne, foi em vão a sua morte. Jesus em vão é um derrotado. É um derrotado. E pegou um livrinho assim. E eles andam com um crucifixozinho aqui na mão, assim, enrolado, uma cruzinha para dizer que é a chave. Aquela chave que Horus Vivo andava, assim, ele andava com uma maletinha com a chave. Assim. Aí eles abrem a buceta para qualquer belisco e dá. Assim, para qualquer Deus se unir. Aí eles se unem, que nem essas lives aí. Pode ver o Rodrigo Silva
esses outros caras aí, eles estão com a chave na mão, aquela maletinha de Horus Vivo, com a cruz aqui e a Bíblia. Então eles vão lá e eles abrem as suas vaginas, suas almas, e aí logo tá certo junto com... Em qualquer podcast que eles vão, eles são irmãos, que nem o Caio Fábio e outros mais aí que vão em podcast, e todos eles ali. Isso é uma crítica, eles não. Eles são filhos de Néfilis. Filhos de Néfilis são Néfilizinho, mas é como um Deus. Mas lá tem 1 milhão de inscritos. Não, passa a régua pra você ver. Você vai ver que você vai ver que um cara que tá... Um cara como o Caio Fábio, por exemplo, vai estar cheio de arquétipo aqui, a aguinha caindo, a mesma simbologia do Espiritismo. Quando ele foi no canal Evidência, lá que é Evidência, que mostra assim os corpos espirituais, lá dos caras lá que é Espiritismo, bruxarismo, espiritualismo, tudo junto, se abençoaram entre si, né? São todos irmãos, Jesus é um só na direita, né? E aí, irmão, formado com o anel da maçonaria aqui, maçonaria não tem problema, né? A dualidade não tem problema. Então isso aí tudo já foi crítica, não é mais crítica, eles escolheram, isso aí são filhos daqui. Então onde que estão os filhos de Deus? Houve uma certa cinzinha, uma cor de pedra, que Deus pôs vida, né? Verdade que Deus pôs vida com Salomão. Após a partida dos apóstolos, tudo aquilo não acabou tudo sendo do Vaticano. Herodes fez uma nova Palestina, uma nova Jerusalém ali, aumentou até mais. Fez uma torre para ele, onde se representava, onde Davi fez a dele, ele fez a dele muito mais alto ainda, uma casa de praia ali para ele, porque o povo de Israel não quis o seu Deus, então ficam com os deuses. Então o Egito entrou e dominou novamente. E assim já veio para você isso aqui. Já acabou lá, Hebreus 2,14, o diabo já foi julgado. Mas foi tirado Jesus ressuscitado, se a besta, o Jesus ressurreto que o mundo está esperando aí, irmão, vim buscar ele, foi levado para dentro e ressuscitado o Jesus que está vindo agora. Ele é uma sombra, nesse cadáver de Adão, o diabo vai entrar no mundo. O Jesus daqui vai ser um Deus agora, mediante a o Papa, que é o pátio entrega os favores, vai entregar a parte dele, a região pélvica, por onde gera as religiões. Que o de baixo, que é a região pélvica, é igual ao topo da cabeça, que é Israel. E assim vai levar a Meca, o Islã. Você pode ver que nas 3 religiões brancas está lá o Meca, Israel, o Islã, né? E o Vaticano, o pátio. Então são cristãos, várias linhas, né? Mas tudo nas pedras, adorando, ou seja, cadáver ou imagem plasmada de gesso da Grécia. Mas Deus é espírito, e Deus não está ali nem aqui, ele mora morou dentro daquelas pessoas que foi ali, dos que creram nele. Que ainda que todo aquilo lá creu nele, que nem hoje, só um remanescente será salvo. Foi só 144 mil. Então ainda que esse mundo inteiro vai crer, seja na marra ou não, seja para a ordem mundial, como for acabar agora, né? Só apenas um número que ele escolheu salvar. Foi assim no tempo de Moisés, foi assim no tempo de Jesus. Terei misericórdia de quem eu quiser. Um número que Paulo também falou assim também agora, né? Então, agora, irmão, existe os chamados para sacerdotismo. As pessoas escolhidas para serem isso, né? Então o que aconteceu ali, irmão? Jesus entrou no santuário. Ao sair dali, ele deixou 12 sacerdotes, como foi 12 sacerdotes para dentro, no primeiro, onde a lei ficou tomando conta do povo, até a fé chegar. Ele escolheu 12 sacerdotes que, mediante a fé, que Deus enviaria o auxiliador para auxiliar na fé, porque a fé deles ia falhar. Tanto é que Pedro negou e tudo, né? Até que amas-me, Pedro, significando que morte ali, né? Até o Espírito vir com ousadia e pôr vida neles para eles morrerem, porque por meio da fé, Deus tirava o espírito de Sansão, acabou a força dele. Deus tirava o espírito de Elias, acabou a fé e o espírito. Deus tirava o espírito saía, acabava a fé de Elias. Então não é pela fé, mano. Fé é uma coisa que se não vê é como se fosse, é uma esperança. Nós não vivemos de esperança, se vivemos de esperança, esperamos. Mas se você vive de certeza,
Então já não é mais uma esperança, é uma certeza. Como que eu faço isso? Já morri para esse mundo. Eu desejo deixar essa barraca. Como assim? Eu quero morrer? Claro que não. Como que é isso? Deus tirou a culpa de mim, tirou a lei de mim, tirou a fé de mim, me deu o seu Espírito e viver para Ele. Deu toda a liberdade. Esse chamado não vem de mim, vem de Deus, esse chamado. Assim como houve chamados aqui, mas eles não ouviram o chamado de Deus. Ou ouviram, quando viram que tinham um compromisso, os apóstolos, se eles pudessem, tinham fugido. Então, no tempo da lei, escolhido por Deus, não puderam fugir. Ainda que eles fugiram como quiseram. Saíram de Jerusalém, você pode ver que se você for caçar aí, os 12 foram mortos, porque não há quem o Espírito mora dentro dele que eles se calam. Não se calam a fonte. Se você tampar a fonte em 10 lugares aqui, não adianta, o morrão que fumega não apaga. Desse Espírito aqui, você pode ver que o deles também não apaga. Quem saiu do CB vai falar mal para fora. Quem está para dentro vai falar mal para dentro. Quem é de Jesus vai falar bem de Jesus, como se fosse Jesus. Mas ó, você vai ver, irmão, muitos estão em dízimo, oferta, que já virou Pix, que virou isso, que virou aquilo. Mas tudo gira em torno de dinheiro, porque é um Deus daqui. Mas os que são do céu, aqueles que forem chamados, que têm entendimento para ser de cima, ele entende as coisas espirituais, porque se decide espiritualmente. Ele não anda no meio desse povo. Ele não anda, ele se toca, onde ele está andando não tem mais Deus. Será que esse povo que saiu de lá, que está dentro ou fora da cinzinha, da cidade de pedra, dos maçons, da cor cinza, dos pedreiros da CB, será que eles não veem que Deus não está nisso, na direita e na esquerda? Estão se devorando vivo. E era esse povo que era para estar aqui, mas de comum acordo não quiseram. Então está mais que julgar disso aqui. Mas estou te falando para você aqui, irmão. E Deus escolheu aqui 12 pessoas que era para ter, era para ser 12 sacerdotes. Foram reprovados como sacerdotes. Se fosse na lei, você estava frito. Nós morríamos se não fazer. Né? Então, por algum motivo, Deus segurou um sacerdote para representar o filho. Né? Porque assim como o Filho participou de carne e sangue sendo Jesus, se eu não for, ele não vem. Porque Jesus era quem vê a mim, vê o Pai. Ele enviou o que para sobre as águas tinha que ter a sua experiência de carne e sangue. E ele tinha que escolher uma cobra para um arquétipo de cobra feminino, como ele escolheu uma cobra, uma filha da Eva que preferiu a cobra, ele escolheu Maria para participar de carne e sangue. O Espírito Santo teve uma relação com a Maria espiritual para gerar o filho. Né? Então assim, irmão, filho porque tudo que passa aqui por carne e sangue era filho. Mas Deus estava ali, porque é o Pai que gera um filho. Por meio do Espírito, porque é uma trindade. Deus é 3 coisas. Que nem você não é carne, alma e pensamento. Aí, então, agora põe isso lá no mundo espiritual. Então, o que aconteceu aqui, irmão? Todo mundo está esperando a salvação por meio do arquétipo velho, do que foi. Jesus apareceria a segunda vez, não para tirar pecado, para salvar o que esperam por ele. Os que se casou, eles estão esperando, tem que entregar vocês como uma virgem, 7 virgens loucos saem por dentro. A mulher aparece de vestido de sol, houve os apóstolos, a lei, a Bíblia, a religião, a fé, ela pode te entregar virgem de pecado se você cumprir ela. Mas não se você um sacerdote verdadeiro te entrega casado. Como que é? Você conheceu o bem que a religião podia fazer, que é passar por carne e sangue aqui, inocente. E o mal, por você passar por carne e sangue, conhecer a Bíblia, para você valer para o reino do céu, tem esse bem e esse mal, que você recebe vida espiritual. Porém, se você não cumprir a lei, é impotente para salvar. Isso tomou conta da humanidade até agora. Olha como está atrasado. Você vê homens velhos, sábios, até doutores, cara formado, cara com diplomas na mão de teologia e tudo, cavucando osso, te dando história de Enoque, do que foi. Ele não tem mais em déjà vu total. Ele não vai porque o Deus dele só é um olho que tudo vê, para baixo. Ao você receber qualquer formatura, você é um olho que vê para baixo. Ao você receber a árvore sefirótica, ao você receber a cabala do dia ou da noite, ou a história dos judeus, que é uma cabala escrita, participada de carne e sangue, o que era símbolo virou de gente ali, irmão. Aquilo que era a arca virou Cristo.
A arca, o corpo de Cristo foi levado para dentro e plasmado o que não era Deus. Aquilo que deu a grande oportunidade de Nisrod e o Egito se unir, os orixás do Egito, com os orixás de Abel, de Caim, de Sete, de Adão, se unir, levar o cadáver para dentro e fazer a geometria sagrada, que é a cópia do céu. Muitos, por ter esse conhecimento, se apostatarão da verdade, porque o resto dos néfiles, todos eles tinham a cabala, um horóscopo, uma geometria, uma flor da vida igual. E os anjos de terceiro céu que ensinaram a humanidade, irmão, aqui, terceiro céu descansa e o terceiro céu, que não foi, irmão, ficou aqui. E pega esses lugares para continuar. Vai ter essa experiência de carne e sangue. Os astros cairão. Os vasos de desonra. Qual dos anjos? Quem são os anjos? São eles ajudadores? Não são eles animais da sua primordial que plasma energia? A energia dele de animal forma um animal. A energia de planta vai formar planta. Energia de maçã vai formar maçã. Energia de pera, de uva, de tal. Vai formar energia, vai formar planta aqui. Por meio da polarização dos insetos, dos animais, da sua primordial. É um corpo. Dentro do seu corpo é a imagem de onde está Deus, então? Onde está o diabo e Deus? Dentro de você, irmão. O corpo de Adão plasmou o diabo. O corpo do segundo Adão te trouxe espiritual. Então agora você tem um bem e o mal lutando dentro de você. O que dá força ao bem e o mal é a Bíblia, a lei. E vem por ouvir aumentou mais o mal. E por meio da fé, você, por mais bom que você for de fé, os heróis da fé falharam. Não foi pela fé que eles foram salvos. Sem o auxílio, sem o auxiliador, irmão, sem o sacerdote para intervir aquilo que o cara vai lá no Papa, atrás do quartinho, confessar os seus pecados, ali, para o diabo, ali, como um Deus, né? Com aquilo que você vai no quartinho do ancião, os sacerdotes, pela ordem de Melquisedeque, funcionando de volta, porque isso era para ser confessado para você, para Deus. Né? Mas acontece, irmão, que Deus sempre pôs um que é acima do Pai e acima do Filho, que é por onde o Espírito vem falar, porque não é mais pelo Pai e pelo Filho tem perdão. Mas pelo Espírito, que precisa se humilhar, entrar numa carne, não tem perdão. Irmão. E isso não houve um sacerdote pela ordem de Melquisedeque, que houve esse sacerdote que foi pela ordem de Melquisedeque, Jesus Cristo, mas que ele entregou a ordem do Melquisedeque para o Espírito. Se eu não for, ele não vem. E esse Espírito se plasmou em 12 sacerdotes, que levou até a 7ª igreja da Ásia. Após, a partir desses 12, irmão, os sacerdotes de Melquisedeque, de Bafomé e de Gadumo, hoje chamado, o diabo, os anjos caídos correram para os nomes. E é eles que vêm justificando o povo na direita ou na esquerda aqui, irmão. Mas para você não sair daqui. Então cadê o seu sacerdote? Aqui. Aquilo que foi igreja. Por exemplo, o pessoal procurava Paulo ali para tratar assuntos da igreja. Depois de encerrar a discussão, se a pessoa se arrependia. Se o cara cometeu pecado e ali confessava os seus pecados, ele ungia com azeite, com óleo da barba de Arão, o Tiago. E a oração da fé curará o doente. E se tiver pecados, serão-lhe perdoados. Agora, depende do pecado. Se foi para a carne, se o pecado foi na carne, não há perdão mais. Alan. Então o Davi não entra, se eu estou lá naquela hora ali que o Tiago escreveu isso, fala, então tira o Davi lá do céu. Ele matou Urias e catou a mulher de Urias. Então, se não tem pecado, então o Judas não tem pecado. É pela graça sois salvos. Erreis, mas não pequeis. Todos são salvos. É assim? Alão. Judas tinha para salvar Judas, a igreja católica, o Deus desses caras que já até na direita falando mal de Deus, mano, colocou que Judas era até Judas apenas cumpriu um trabalho especial, uma tarefa especial. Ele é melhor que Pedro, Tiago e João ali. Ou todos Pedro, Tiago e João de hoje é tudo igual, é o mesmo, os néfiles como se fosse, que está na boca desses caras aí. Então você vê que é muito fácil aí você ter sacerdotes que se chamou pela promessa do que foi, como segundo a vontade do que já é, do que já foi, do que já é, o que nunca foi é pela vontade, e segundo a promessa foi entregue a Satanás para levar para ser como se fosse. E assim, irmão, caminha,
Assim caminha a humanidade, caminha para a morte, irmão. E a morte leva tudo, e é o buraco negro. E agora o terceiro céu chegou, plasmando o terceiro céu deles está aqui, já vai para isso. Onde está o céu deles? O céu que os crentes estão pensando que vai, como aqueles judeus que estão até hoje lá, irmão, os 144 mil está numa direita, onde está, os crentes aqui pensam que está nessa direita. Mas tem uma direita das almas que esperam a sua retenção, esperando os últimos chegar. Mas eles não podem chegar lá enquanto aquele que foi chamado, enquanto o seu filho não for levado para Deus. Jesus já tinha morrido, houve uma outra coisa ali. A mulher estava grávida para dar um filho, novamente. O evangelho eterno seria pregado. Eterno quer dizer é o último evangelho, o resto é sombra do eterno. A mulher estava prestes para dar luz ao seu filho. E o dragão veio para engolir ali, irmão, porque a mulher faz parte do dragão, faz parte de Exu da água. E assim, irmão, quando o seu filho, quando ela deu a luz, o anjo o espírito foi levado para Deus. E assim, agora o filho tem aquilo que pai e filho deixou o seu representante, o auxiliador que os guiaria em toda a verdade até essa segunda lei, deu o direito da apostasia do espírito de engano vir agora, irmão, como fosse espécie de uma lei, fé e religião tomando conta de você, para quando o Espírito chegar de repente aqui na plataforma, preparando um corpo para você sair, deixar essa barraca, estar preparado para uma nova mudança espiritual, irmão. Chega como um fogo para purificar os chamados daqui. Tanto é que os chamados daqui, irmão, já não sei se são chamados, né? O nome já fala, chamados, né? Há chamados e aos convidados, né? E há amigos, que ele quis ser amigos, né? Então o sacerdote, primeiramente ele tem que fazer o seu sacrifício por aquilo que Deus deu para ele, primeiramente pelas suas próprias fraquezas. Aquilo é uma alavanca. Quando o cara tem um dom de alguma coisa que foi dada a você, nem que for na lei, o seu dom serve de alavanca para você. Seja falar, seja para ir, seja para falar, seja para contar, seja para ensinar, seja para pesquisar, seja para escrever, para ajudar. Cada um tem uma função no corpo. E assim, irmão, o sacerdote, primeiramente, ele pelas suas próprias fraquezas. Então, Cristo, pela sua, ainda que ele era forte, se fez fraco, pelas suas próprias fraquezas, aprendeu a obediência. Então vamos passar uma régua no esquema aqui. Queria mandar um abraço aos ateus e pensadores, São Isidoro dos Deuses, os caras que veem meu canal aqui. Os ateus já não têm mais interesse de ver isso aqui, né? Os da direita também foram reprovados por Deus, ficaram com a alma na sua primordial, né? Não se casaram, né? Porque não se vê, né? Não se vê ninguém fazer mais nada, né? Não se vê que eles montaram nada ali no canal, né? E se for, já estão participando de outras ceias, de outros altares, participam do altar, acabam comendo de altar, né? E assim Deus tinha segurado uma arca com nós, mas infelizmente ela se sente que já não faz mais parte disso, né? Eu sei que eu tive visão, palavra e sonho dessa pessoa, vi como nasci dela, né? Do arquétipo de cobra de Maria, assim também os não-judeus, assim como de Maria Madalena foi posto para gerar os não-judeus aqui, como se fossem judeus, né? Mas na hora certa entregaria o poder à cobra, que corre para lá porque ela quer ser Deus lá, e vai obrigar todas as religiões. O cabeça tronco mesmo vai ter que se unir ou vão ficar três juntos lá, mas que a cobra vai ser Deus daqui, vai, junto com o seu masculino Lúcifer, o anjo que veio das trevas procurando luz. Quando eles decretar paz eterna, confiança mútua, né? E pode ser que acabe esse plano, não é vinda de Jesus, não é vinda de Jesus, acabou, né? A vinda de Jesus não para perdoar pecados, para buscar e salvar os que estavam por ele. Você viu que ninguém quer ir. E mesmo que Deus sentar aqui agora, o tempo acabou. Então por que você está falando aí? Falando para você que você tinha um sacerdote eterno que você nunca reconheceu, né? E que esse sacerdote, mas ele não é espírito, mora dentro de mim. Sim, mas para ele entrar na terra ele precisa de um Adão, um terceiro Adão. Assim como ele entrou na terra por meio de você para justificar alguém, né? E não se tira a primeira pessoa. E ao você achar que você não tem um sacerdote, alguém que é acima de você, irmão,
aqui, isso ofende a primeira pessoa do Espírito. O Espírito que está em mim está em você, mas em segundo, em terceiro e quarto, nos 12 chakras, né? E assim como tem a primeira cadeira, assim como Deus é o primeiro, Deus que é o Filho é o primeiro, né? E hoje o primeiro é o Espírito. Você pode ver que o Espírito ele está no órgão, Deus é um órgão sexual feminino, mas o que está na ponta, que é a espada, que direciona a palavra, o Pai, para fecundar o útero, é o masculino, é o filho, que é a cabeça grande, né? Que forma, só ele pode abrir a coroa, que é o céu. A esse o porteiro abre, ele abre aquilo que o pai é a torre, vai se encaixar na mãe. E o filho pula na frente porque eles geraram um filho. O pai levou o filho e a filha acima da glória dos anjos, os maiores, não queria servir o menor, ele se fez menor, deu um exemplo, falou, agora, se vocês não fazerem, eu vou lutar com vocês pessoalmente e vou pôr meu filho e minha filha, que hoje quer dizer o Espírito, que precisava ter a mesma experiência de carne e sangue, participou do mesmo. Nós passamos aqui, irmão, vencendo todos os néfiles por meio daqui, você venceria todo o céu e te encaixaria no chakra no que você pertence, né? Então eu espero que ainda haja vocês estão vivendo de esperança, né? Se é de esperança, esperamos, né? Você podia estar vivendo de certeza já agora, se tivesse feito um pouco, fosse fiel, no mundo se colocaria, né? Então vemos aí que não tem sacerdote, a última sacerdotisa deixou os afazeres, plasmar para colocar a palavra não dá, para conversar não dá. Ou então, na esquerda, teria que mostrar os hinos da CCB, tirar aquilo que a CCB leva para o templo, ela trazer para fora, para dentro de você em casa. Isso não é possível, mesmo com tudo que tem, eu não tenho tempo, tenho que cuidar das minhas fazendas, dos meus gados, das minhas coisas, né? Assim também os demais aqui, mas não vou dar nome de vocês mais, você já sabe quem eu estou falando. Uma é outra esperança da esquerda, que esteve desde o começo desse evangelho aqui, também não é possível, não vai fazer isso. Ensinar os crentes, a própria Bíblia cantada, a própria Bíblia cantada, daqui mesmo sai a palavra, aqui, né? Então agora, com o tempo acabou, a própria igreja cinza de pedra, cor de pedra, plasmada, com toda a sua alienação com César, agora passou a perseguir os apóstolos, né? E processar os apóstolos, né? Então agora o seu tempo acabou, não precisa mais se fazer, até mesmo porque se você fosse fazer agora, se você começar agora, você não ia se conhecer. Eu que estou aqui, está acabando, o pessoal não quer mais ver, acho que até eles mesmos aqui já não estão mais vendo, imagina o resto. Então Deus tinha um arquétipo de uma sacerdotisa que tinha que aparecer, tombar sacrifícios, tombar azeite, fazer comida, né? E colocar na mesa, através disso, né? O masculino e o feminino se explode, se levanta e abre a palavra, né? Então essa pessoa não faz nem por... E na hora de tombar sacerdote também não. Aí no último vídeo Deus deu que foi fazer sacrifícios, participar de outros altares, comendo de outros altares, né? E hoje a razão de estar de costa é porque quando se volta, quando passa as festanças, um compromisso a mais de sacerdote ficou pesado para. Então, por as pessoas não ter esse compromisso, dentro delas não se casou realmente, né? Deus pôs vida como era, aceitou e vai funilando, um funil, né? Até que chega uma hora que você vai virar isso, porque Deus segurou. Eu não tive saída, essas pessoas faz se quiser, vem se quiser, Deus não cobra nada, amanhã eles vão procurar outras coisas, ali, então sei que não temos. Mas Deus, na verdade, não estava contando com isso, que um só representaria o Espírito, seria levado para Deus. E ele pode descer no feminino, que representa esse mundo, a arca, para ajudar os que pedem ajuda para ele. Então vemos aí que o mundo não precisa mais de mim, nem de sacerdote, nem de salvador nenhum. Eles já foram salvos pelos deuses daqui, não? Eu vou viver 80 anos aqui, deixa eu ganhar meu dinheiro, que você não vai me dar um centavo, né? Achando que se postar arrumou um tempo, por no mínimo ser fiel, né? Nada, né? Então essas pessoas não representam. Então o corpo que está aqui, irmão, é um mundo espiritual que foi morto, que não depende do que eles fizeram, assim também agora, né? E agora aqui esse número que não depende, as inocentes que não tiveram conhecimento,
né? E essas pessoas aqui, irmão, desse corpo que tem consciência, essa palavra passa por você e cai em algum lugar, porque vocês representam o chakra. Né? Por exemplo, essa região pélvica, que é a cidade do Paraná, irmão, onde o Franciscão começou a obra, né? Ali também tem uma região pélvica que por aqui uma pessoa morreu lá para representar a mãe, para representar a filha, para nascer aquele que seria Senhor no mundo espiritual, o arquétipo que passaria por ele, traria uma novidade de vida, e seria um sacerdote pela ordem de Jesus Cristo, que foi sacerdote pela ordem de Melquisedeque. Jesus Cristo passou o bastão para a ordem de Melquisedeque, onde Paulo pôs o fundamento, segundo o Espírito, mas levando para Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque. Né? Após a partida de Paulo e dos apóstolos, a gente conheceu Jesus segundo o sacerdotismo, que é por meio da fé que Paulo pôs, já não vemos mais assim, porque sua fé vai falhar. O Espírito que está preparando os corpos lá era levar a carne como uma barraca para ser um churrasco, para ser uma ovelha, como Jesus segundo a fé. Mas o Espírito não abandonou eles, senão eles tinham negado. O Espírito abandonou o Filho que se plasmou. Mas como ele se abandonou se ele virou carne? Né? Então ele era o próprio Espírito de Deus, só ele poderia aguentar aquilo ali. O que aconteceu foi que o Espírito virou carne e sangue. E ele tinha que ser sangrado para no sangue dele descer aqui, corrigir o DNA da direita e esquerda de Caim e Abel. Então, o que aconteceu agora aqui? E plasmou o Espírito Santo, o Espírito se manifestou em carne, para justificar a sombra primordial em Espírito, para elevar o DNA acima do vírus e de bactérias, acima dos anjos, que formou tudo. Então, assim, irmão, hoje aqui eu te anuncio aqui um sacerdotismo. Qual é a prova disso aqui? Que eu sou o único sacerdote que ainda que você viu Jesus segundo a ordem de Melquisedeque, já não vemos assim. Aqui, qual é a prova que aqui foi chamado para ser um sacerdote eterno para você, pregando o evangelho eterno? Qual é a prova disso aqui? Pega qualquer líder hoje do Ancorão, do judaísmo, da lei de Moisés, pega o Rodrigo Silva, pega os anciãos de CB, pega qualquer um ancião, qualquer um que se diz religioso, qualquer linha de pensamento, espiritismo, hinduísmo, e pergunto para ele assim: se eu deixar tudo, os meus deuses, se eu deixar cuidar dos meus gados, das minhas fazendas, das minhas terras, correr atrás só de dinheiro, se eu deixar tudo, lá foi deixar tudo para servir, aqui não. Se hoje é justificação, se eu me inscrever no seu canal e estar aqui e anunciar esse Jesus, esse Espírito que você anuncia aí, você paga pela salvação da minha alma? Faz um papel, irmão, e coloca aí. Eu garanto para você até a 5ª geração, porque sobrou vaga. Então, qualquer líder desses daí, que estão cheios de fama, o canal deles fala o que o povo quer ouvir, direita e esquerda. Pergunta para ele, eu já não digo isso aqui para os ateus. Os ateus não acreditam nem em Deus, né, irmão? Não tem, então para eles não tem. Eu falo para qualquer cristão desse mundo, os líderes religiosos, esses que, principalmente que saiu da cinzinha, que não crê nesse, está pondo um outro Jesus, que já é irmão de todos os ismos junto, porque a graça é Jesus, Jesus está em todos, mas o Jesus deles, o céu deles já é a plataforma plasmada aí. Não tem um profundo entendimento. Pergunta para ele, se eu não for salvo pelo que você anuncia, você paga pela minha vida? Pergunta para o Josafá, para o Cabeça de Caixote, irmão, na mira do Evangelho. Pergunta para o Michel da CB. Pergunta para o Ricardo Ada. Pergunta para esses novatos que chegaram agora aqui, irmão, que a casa caiu e foi todo mundo agora se uniram num só corpo, para se juntar como sardinha, para que a bocada do anticristo, como um Cristo vai chegar, eles já são irmão deles, irmão. Aqui. Pergunta para ele, se eu não for salvo pelo que você anuncia, você paga pela minha vida? Ele fala assim, não, Jesus pagou sua conta. Então, teria que tomar ceia como Jesus, como Paulo, como Cristo. Isso prova que eles não são sacerdotes, se chamaram pelo Deus daqui. E verdade que Deus pôs vida no Deus de lá, mas até o tempo em que o véu seria rasgado. A pandemia rasgou o véu.
E eles mesmos saíram para fora pela mídia, porque os astros cairão. Aquilo que tomava conta deles, a fé deles, cairiam. E eles, a fim de validar a fé e a religião e o arquétipo velho até o anticristo chegar, para entregar o poder para a besta, ensinaram o comunismo. Alienado com a morte, com tudo quanto é coisa que não tem mais problema. Pela graça sois salvos. Crendo na Bíblia, segundo a lei, é impotente para salvar. Estou debaixo de maldição. Então deixa eu passar um arquétipo para você aqui rapidinho. Então vai ficar tarde o vídeo. Nossa, eu só falei 1h10. Caramba. Não acredito que eu falei tudo isso, cara. Então Paulo aqui na época dele, irmão, em Romanos 15, verso 16, Paulo escreveu aqui, ó, de servo de Cristo, Paulo dizendo aqui que Deus deu o privilégio dele ser servo de Cristo. Lembre-se dessas coisas que você sabe. Eu atrevi a escrever com toda a fraqueza, escreveu aqui, mas com toda a fraqueza, para fazer que vocês se lembrem das coisas que já sabem. Eu escrevi assim por causa do privilégio de Deus me deu de ser servo de Cristo para trabalhar em favor dos que não são judeus. Então esses daí, irmãos, são servos de Cristo para trabalhar como Paulo, servo aos não judeus. Mas eles estão nesse Paulo aqui, irmão, que após a partida, os da fé, fica tranquilo. Você vai lá e vê se você tem o Espírito Santo. Se você achar Espírito Santo lá, ou autoridade, ou se eles falar que eles justificam, se você crê no que eles, se eles deixar tudo para seguir eles, se eles pagam pela sua vida. Se eles falar pagam, mas vai ser, não, só se você cumprir a Bíblia. Tenha fé, irmão. Tenha fé, paz e graça, paz e graça a todos. Tenha fé. Alô? Porque o Deus aqui já se plasmou, irmão, na fé. E se prostrar e me adorar, direita e esquerda. Então Paulo escreveu, eu sirvo como sacerdote para anunciar o evangelho que vem de Deus, e faço isso para que os não-judeus sejam uma oferta que Deus aceite dedicada ao Espírito Santo. Então, irmão, Paulo se fez sacerdote aqui, ele foi chamado para sacerdote. Para aqueles não-judeus que só um remanescente junto com ele foi salvo ali. E esse aqui, ele pôs um fundamento. Após a partida de Paulo, Pedro já desceu dizendo, muitos por ter esse conhecimento se apostatarão da verdade, porque o Espírito não chamou essas pessoas. Da cinzinha viria o Salvador. Só que ele, como Jesus veio para o lado de fora, também agora viria para o lado de fora. E tinha que ter nascido, tinha que vir de alguém daquele falso judaísmo que Deus pôs vida, que foi recebido. Então você virar outra folha aqui, não? Hebreus capítulo 5. Cada sacerdote é escolhido entre os homens e nomeado para servir a Deus a favor do povo. Mas isso aqui já não foi abolido? Então você não foi chamado pelo Espírito. Se você não entendeu que você teve um chamado aqui, que você não quis, ou que por algum motivo você faz se quiser, ou por motivo nenhum, não tem consciência disso. Eles diziam consciência, mas não tem alma nem consciência, porque se a consciência tivesse consciência feria essas pessoas. Não, depois eu vejo, passar um mês sem conversar, para mim não tem problema. O vídeo passa a ser um saco, já vem lembrança que eu tenho para me lembrar da minha consciência. Não precisa mais nada não, esquenta não. O grande sacerdote escolhido por homens é nomeado para servir a Deus a favor do povo. Eu estou pondo vida nisso aqui, não estou pondo vida em você que teve chamado aqui. Aprendendo a dar oferta de sacrifício pelos pecados. Como ele próprio tem as suas fraquezas, Paulo dizendo, quando ele próprio tem as suas fraquezas, pode ter paciência com os ignorantes e com os que cometem erros. E porque ele mesmo é fraco, precisa oferecer sacrifícios, não somente pelos pecados do povo, mas também pelos seus próprios pecados. Então por que eu faço esse sacrifício aqui, irmão? E tenho meus sacrifícios vivos? Primeiramente por causa das minhas fraquezas. Quando eu estou bem fraco, eu sinto a força de Cristo em mim. O poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza.
quando está bem fraco, seu sacrifício, de empurrar tudo, de sentir fraqueza espiritual, aí você está forte, que é o poder de Deus aperfeiçoa aí. E foi assim, irmão, até você entrar em repouso, até entrar em descanso. Hoje eu me sinto em descanso, meu. O que está na carne, o espírito não descansa, descansa em mim, por isso que eu passo aflição. E é o que eu esperava, que o espírito ia descansar no seu sacrifício de vocês, naquilo que Deus mandou ir, fazer, ou discutir o assunto, ou levar, ou anunciar o seu mesmo, ou falar para ver esse aqui, ou indicação, alguma coisa, falar para um parente, não se ouve mais nada, né? Todo mundo cruzou os braços, não precisamos de Deus, aqui está tudo bem. Se eu tiver no número bem, se eu não tiver, não tem problema. Tal, né? Espero que seja assim para vocês. Eu sei que pelo jeito, Deus dando um compromisso, não consegue, acabou. Então, porque ele mesmo é fraco, ele pode oferecer sacrifício, mas também pelos seus próprios pecados. Ninguém escolhe para si mesmo a honra de ser um grande sacerdote. É somente pela vontade de Deus que escolhe e é chamado para ser grandes sacerdotes, como aconteceu com Arão. Então Deus chamou Paulo como um grande sacerdote, como chamou Arão, no tempo de Arão. Assim também Cristo se tornou o mesmo a honra de ser um grande sacerdote, que foi para que Deus lhe deu essa honra, para que disse, você é meu filho, hoje eu te tornei pai. Mas ele era Deus, irmão. E ele deixou o Espírito aqui, para ser um grande sacerdote, um mediador entre Deus e os homens. Para levar agora para o Filho que é Deus. Não acabou ainda, irmão? Quem poderia te levar para Deus? Não é o Espírito Santo? Que sempre foi ele que levou mesmo? Agora, como na imagem do Filho, Deus participou de carne e sangue, conseguindo a vitória sozinho, agora tem um arquétipo para o quarto elemento, o quarto elemento, que é o escuro da sopa primordial, do Egito chamei meu filho, do mar, eu chamei, abri o mar para tirar meu filho. Desse arquétipo que foi desse CB do Paraná, mano, abri o mar, abri a fenda e tirei o meu filho e levou para Deus. E agora o sacerdote, ele pode descer para ajudar os que pedem ajuda por ele. Então, eu estou aqui, irmão, na esperança que alguém peça ajuda ou volte, né? Ou que essas pessoas ainda achem o tempo delas ou cumpram com seus deveres espirituais, né? Hoje, outro lugar de discussão também. Você será sacerdote para sempre, pela ordem de Melquisedeque. Então, Cristo foi sacerdote pela ordem de Melquisedeque. Mas se eu não for, ele não vem, ele passou o bastão da ordem de Melquisedeque para o Espírito Santo, que os guiou até a sétima igreja da Ásia. Ali acabou o sacerdotismo de Melquisedeque até a sétima igreja da Ásia. E começou uma nova era, uma mudança de apostasia, trazendo tudo o que foi como se fosse. Para que os anjos comessem o cadáver de Jesus como um Deus e corressem para os nomes dos apóstolos, que já tinha acabado para eles. O Deus dele foi vencido, Hebreus 2,14. A esteira, o leão da tribo a cópia de Adão e bem do mal, o leão de fora do Éden, matou segundo a carne o leão, a esteira de Círios, que quis ser morta, para justificar os que são de cima, salvar os que são do céu. Deus é Espírito, então ele salvou aquilo que é carne e sangue, é uma sombra daquilo. Então o Espírito Santo entrou em repouso, Deus descansou agora, Deus entrou em repouso e passou. Se eu não for, ele não vem. Enviou o auxiliador que entrará e levará Deus em repouso. Durante uma vida toda cristã, em voz alta, em lágrimas e orações e súplicas a Deus, que podia salvar da morte, e nas suas orações foram atendidas porque ele era dedicado a Deus, embora fosse filho de Deus, ele aprendeu, por meio de sofrimento, ser obediente. Então, aqui, Cristo era Deus. Ele nasceu de Espírito, ele era um Deus, irmão. O primeiro Adão era segundo a carne, o segundo Adão era segundo o céu. Então, qual é o filho que nós somos o filho agora? Durante uma vida toda na terra, esses que são filhos desse canal aqui, ainda que são filhos desobedientes, ou preguiçosos, ou dormiram, outros já até morreram, que comem ceia por aí, e vem com consciência desse aqui, rebeldia, um erro de idolatria.
Idolatria é um erro de desgraça de Salamanaiaziria. Durante uma vida, Cristo em voz alta, com lágrimas, fez orações. Irmão, Cristo era Deus, ele sabia do que estava fazendo aqui, não estava aprendendo obediência, aqui é coisa carnal, irmão, de Paulo. Deus se manifestou em carne para justificar o espírito dele, os filhos. Ele veio por vida na sua criação, participar do mesmo aqui. Estava um projeto para ele participar do mesmo. O Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Nem fundou o mundo, ele já tinha acontecido isso lá. É que veio o material aqui. Ele era Deus. Jesus cumpriu isso aqui, irmão, como um Deus. Ele não era humano como eu e você, irmão. Um homem que andou sobre as águas, andou sobre Oxum, a cobra, o monstro do mar, deu ordem ao monstro do mar, cala-te, o animal, um dos animais mais terríveis. A deusa Hera, deusa do vento, o Espírito Santo daqui, plasmado, que hoje está indo pela conexão por meio de Wi-Fi para você. Ele falou, cala-te, vento. Pedro, vem me encontrar. Pedro, no meio do caminho, por meio da fé, porque não creste, Pedro? O Espírito de Deus do lado ali, ele indo pela fé, segundo a lei, a carne era fraca, Pedro ia afundando, pegou pela mão. Então o cara lê isso aqui hoje, ele está indo por aquele arquétipo ali, mas ninguém vai andar em barco nem mar. Aquele cara era um Deus feito carne e sangue, fez curas. Só que a intenção dele é te levar para outra vida. Por isso não há cura nem nada. O cego vê os coxos andando aqui, mas para outra vida. Você vê e anda, pô. A mesma caminhada que os hebreus fizeram lá, os judeus, os não-judeus, nós fizemos nesse canal aqui, mano. A mesma caminhada que foi da Cinzinha de 1910 até 2020, até 2015, 2012, do 2000 não passará, passou ali, plasmou ali, depois eles se uniram para entregar o poder à besta, a cabeça de ouro do Deus daqui, da torre de Nisrod, ali. A caminhada deles foi a mesma de Abraão, a mesma deles lá, a caminhada, para chegar até Jerusalém de cima. Morreram, crucificaram suas paixões e tudo que tinha para viver a Melissa gloriosa, para viver para uma coisa que Deus pôs vida lá, foi o que eles escreveram ali. Mas após a partida, aqueles lá se levantará, acusará essa geração agora, porque essa aqui fez pior que os ancestrais deles. Tudo por dinheiro, topa tudo por dinheiro. E os de fora que saiu porque a cobra saiu para fora. Os que escaparam cai na pata de urso, que é esses espíritos estão plasmando por mais esquerda aqui. Entrando em casa, ambos querem a Bíblia por meio da fé, pela graça sois salvos, mediante a fé, o Evangelho de Jesus Cristo. A cobra já engole aqui mesmo, pela cabeça. Ao ler aqui, está sendo engolido. Porque o espírito que ele está é o Deus daqui como se fosse. Pode falar isso para sempre. Então, o filho aprendeu, as suas orações foram atendidas porque ele era dedicado a Deus. Então, Paulo está dizendo que a oração de Jesus foi atendida. E por que não salvou ninguém? Por que Sodoma e Gomorra entrou no céu primeiro? Por que o bandido entrou no céu primeiro? Não foi atendida a oração. Paulo está com graça aqui, irmão. As orações de Jesus foram atendidas. Ele orou pelo... O que foi atendido para os discípulos aqui? Pai, eu os comprei do mundo. Ainda que a carne deles seja entregue a Satanás, eu os preparei para essa mudança, para eles morarem comigo em lugares celestiais. Essa oração foi ouvida. Pai, tira de mim esse cálice. Não tirou, foram atendidas, suas orações foram atendidas. Com lágrimas fez orações e súplicas a Deus que eu podia salvar da morte. Durante uma vida aqui na terra, Cristo, em voz alta, com lágrimas fez orações e súplicas a Deus que eu podia salvar da morte. Então Deus nos salvou da morte. Então Deus era o Filho próprio mesmo, a dualidade, o anjo assistido dele, um anjo diante do céu. Em espírito, aquilo que era o Espírito Santo da verdade, o plasma dele, estava em espírito. Segundo a carne, não podia sair daquela situação. Ele tinha que participar do mesmo para conseguir a vitória sozinho. E ele era Deus. Mesmo que ninguém consiga, Deus estava conseguindo a vitória sozinho aqui. Para mim, Deus se anestesiou ali, irmão.
Porque um homem normal não aguenta aquilo ali, cara. Tem que ser um Deus para aguentar aquilo ali. Você não aguenta uma gripe aí, irmão. Um vírus desse aí quase te mata. Se for para você ir daqui a pé, para pregar o evangelho daqui no interior e voltar a pé, você ia? E hoje, porque nem sentado você vai? Porque é o mesmo Espírito que impediu lá aqueles que querem, está impedindo você hoje na sua consciência. As suas orações foram atendidas porque era dedicado a Deus. Qual foi a oração que Jesus fez que foi atendido? Pai, a ti entrego o meu Espírito. A oração que ele multiplicando os pais, ele orava, ele era Deus junto com o Pai, o Pai estava no Filho em Espírito, o Espírito falava, ele multiplicou os pães, fez a cura, cegos viram, ressuscitou alguns mortos ali, para mostrar que ele era a ressurreição e a vida para outra vida, mas que ele entregaria tudo para o Filho participar de carne e sangue, até a sétima igreja da raça. Foi nesse arquétipo aqui. E agora, o filho, aquilo que é filho é você aqui, ó. Agora você, como nós não sabemos nem orar, o Espírito vem orar por você com gemidos inexprimíveis. Embora fosse filho de Deus, ele aprendeu, por meio dos sofrimentos, a ser obediente. E depois de ter aperfeiçoado, se tornou fonte da salvação eterna para todos que obedecem. Então, isso aqui quer dizer o Espírito, isso aqui é uma sombra disso aqui hoje para você que é não judeu. Isso aqui foi uma sombra para os judeus que morreram, segundo Paulo. Esses agora que não são judeus, irmão, isso é uma sombra disso. Quem só pode ter desse Espírito se o Pai o trouxer. Ou se ele vinha amigo, irmão, do número. Depois de aperfeiçoar, se tornou a fonte de salvação eterna para todos que obedecem. Você obedeceu ao Espírito Santo? Você é um sacerdote, você pode falar para sua família, se você não for salvo, pelo que eu anuncio, eu pago pela sua vida. E por que não consegue, irmão? Porque você não tomou azeite, não fez seu caminho, não fez aquilo que você tinha ganhado autoridade. Naquela sua fraqueza, você ressuscitaria em força. Você seria uma força, uma esperança no lugar que você estava. Então ficou somente um sacerdote, que Deus tirou. Deus tirou esse dom de vocês de tomar conta. Vai dar a tudo aquele que tem mais. Para que você entre debaixo desse apostolado, desse sacerdote, para que você seja justificado. Porque por meio de você não se salvaria. Você se perderá. Agora eu posso descer para ajudar nas suas fraquezas. Qual é a força? Se você não for salvo pelo que eu anuncio, eu pago pela sua vida. Já falei isso 1 milhão de vezes aqui, irmão. E hoje é jogar moeda fora. Porque os que não eram para crer não vai querer isso. Os que têm consciência também não querem mais, irmão. Por isso eu posso falar para Deus já pôr umas lésbicas no seu lugar, uma Sodoma e Gomorra no seu lugar, uma passeata gay, junto com vocês da direita, porque não tem, o canal não passa de 20 visualizações mais, não. De 30 visualizações no máximo. Por quê? Porque escandalizaram, mano. Não creram. Não está misturado com o espírito que vocês creem. É só até amanhã. Amanhã, como um sol chegou, tchau. Deus nomeou um grande sacerdote na ordem de sacerdote de Melquisedeque. Hoje, irmão, Melquisedeque deixou de ser, é um cano apenas. Que se Jesus não veio, Melquisedeque era alguma bosta. Quem deu o crânio de a vitória aqui? Ele era Deus, participou de carne e sangue. Então, só para cumprir as leis, porque não caia nenhum tio, esse Melquisedeque está aqui, Paulo está dando um grande valor nisso aqui, que hoje os indóitos torcem para a sua própria desgraça e fazendo sacerdotes. Mas sacerdote quer dizer o Espírito. É só você, por esse Espírito, o mínimo que você sabe aí, passa a régua neles para você ver. Você vai ver que eles não têm nada. E você que tem tudo, eu também não quero você. Não tem problema. Grande sacerdote pela ordem de Melquisedeque. Então aqui, irmão, hoje você tem um filho aqui que poderia fazer além do que você imagina para outra vida. E ele te guardaria, te livraria de todo mal aqui, irmão. Aumentaria seus anos para você anunciar isso aqui. Tinha um tempo para você se casar com o Espírito. Não se casou. Felizmente eu subo casado por esse Espírito aqui. Formei um corpo aqui, irmão, esse plano aqui. Deus formou um corpo com esse plano que foi da cinzinha. Formei um porco com a cobra, irmão. Mas a cobra não entrega. Né? Aí esse o porteiro abre, é o Espírito que abre agora a cobra na marra. Por isso que o reino do céu é por violência, é forçado. Ele profana, semeia na corrupção.
Hoje você vê que os habiliscos da promessa ou da vontade, que se chamaram pelo Deus daqui, segundo a fé que foi, déjà vu, eles têm força de semear na corrupção na CCB, para suscitar. Você viu a glória que dá para eles aqui? Nós destruímos a CCB, depois de destruir, estarão destruídos juntos. E eu aqui, eu não estava por glória, eu estava buscando as almas, que eles não entenderam. Deus enviou o poder do erro, ainda que Jó e Daniel tivesse lá, mas não salvaria nem suas peles. E os que estão lá agora é melhor ficar lá, porque você mora dentro do sistema. Eles são o sistema. E esses de fora são o terceiro céu, que é a plataforma, já é o próprio Iodinhas. Vê a sabedoria humana que tem esses caras aí, mano, para mexer nos negócios e tudo. Já são Iodas Ram, já. O olho deles já plasmou na íris deles. A íris que levava para o céu, que abriu o céu, já não tem mais, mano. É o daqui. E segundo a Bíblia, segundo a fé que eles anunciam, o Evangelho, o poder da salvação do que foi. Não tem mais vaga, mano. Nem Espírito Santo eu nunca ouvi falar, nem sei quem é. Por assim dizer, teria que ser batizado por esse Espírito aqui nas minhas palavras. Então você, pelo menos consciência disso você tem. Então Deus teve que abrir o mar. A sacerdotisa, que nem foi Maria Madalena, foi chamada, para por meio dela cair em Maria, aqui aos não-judeus, aquilo que foi CCB lá, quero dizer. Assim também tinha um arquétipo para o lado de fora, alguém que Deus tiraria para fora, para mim nascer de espírito, o filho ser, o embrião, o meu chip ser levado para Deus. Agora ele pode descer nesse arquétipo aqui, irmão, ele vai plasmar no rio, eu estarei talvez, conforme o Espírito der, colocando alguma coisinha na esperança que alguém, né, ou por onde ele enviar, né, eu estarei convosco lá, não sei se está agora, eu não sei mais nada. Irmão. Eu sei que eu tinha que te pôr isso aqui, ó. O único sacerdote que pode justificar os que crêem nele, porque segundo a ordem do Espírito Santo, não de Melquisedeque, não do Espírito de Jesus Cristo. O Espírito de Jesus Cristo, se eu não for, ele não veio, ele enviou esse aqui. Não humilha Cristo publicamente, como Romanos 10,7, trazendo Cristo de volta para esse plano aqui. É o que eles estão fazendo pela fé e pela ordem de Melquisedeque. Mas o Espírito que te leva a glória para Deus. Só esse pode justificar os justificados. Como sempre foi para o sacerdote falou ali e cumpriram. Ana cantou e etc. mais ali. O próprio Davi ia lá buscar a palavra com o sacerdote, com os profetas. E sacerdote imundo, que tomba azeite para o Senhor e serve os sacrifícios dos deuses, toca na arca, ele não consegue. Como é que é hoje? Você morre? Não, irmão. Morre espiritualmente, a pessoa não consegue mais nem olhar mais, né? Chega perto. Foi o que aconteceu. Comem do altar por aí, ficam impuros. E aí não vem se lavar ou ter que conversar para resolver. E assim foi muitos anos. O que aconteceu, irmão? Hoje é apenas memoriais. Então, só para concluir aqui, assim vamos em frente. Paulo falou aqui, ó, o período de abandonar a fé, hoje é abandonar o Espírito. Vamos em frente, chegando ao ensinamento de adultos, deixando para trás as primeiras lições da mensagem de Cristo. Hebreus 6, não? Não vamos colocar de novo as bases dessa mensagem. Depois nós continuamos, ficou muito caro, ficou muito grande. Tá? Então isso aqui nada pessoal. Um abraço a teus pensadores, um abraço à plataforma, um abraço a todos e até o próximo round.